Em Goiás, 7 horas da manhã. Bom dia. Ontem eu estava comentando sobre, na live, eu estava comentando sobre uma coisa que tem passado despercebido, que é o fato de que o palco do conflito mundial, ora em curso, não é mais a Ucrânia. Por mais que pareça, a Ucrânia agora é um campo de testes, é um laboratório. Ela é aquilo que foi a Espanha de 1936. É um local onde novas táticas, novas técnicas, novas armas, novas munições estão sendo testadas, certo? Tem uma diferença filosófica e conceitual muito importante, mas a lógica é a mesma. A Ucrânia, ela está derrotada. A Ucrânia está derrotada. A Ucrânia é um quimba patético do que foi. O suposto exército poderoso de 600 mil homens armados, treinados pela OTAN ao longo de 8 anos, desde os acontecimentos do Euromaidan, do golpe, né? Vamos chamar de golpe, vamos começar a dar as coisas o nome que elas têm. Foi um golpe. Mais uma revolução colorida, sabe? Tipo o junho de 2013. Uma revolução colorida patrocinada pelos mesmos Estados Unidos. Nesse caso, com a cumplicidade da Alemanha, com a cumplicidade da França, que tentou enganar os russos, tentaram enganar os russos nos acordos de Minsk 1 e Minsk 2. A OTAN planejou, a OTAN armou, a OTAN ajudou, certo? Então, era um exército de 600 mil homens, era, no momento, na ocasião, um exército mais poderoso que a Europa tinha. Não era o mais da OTAN, fora os Estados Unidos, porque tem a Turquia, mas a Turquia não é a Europa, certo? Então eles armaram. Invadir um país soberano, por favor, né? Por favor, gente, sério, vamos parar com isso. 500 mil de baixas depois, a situação ucraniana é muito diferente do que era. Aí se discute. Bom, mas por que a Rússia, se ela é tão forte, não liquida? É só Levon Clausewitz, bebê. Guerra é política por outros meios. Então o objetivo da guerra é sempre um objetivo político, certo? É forçar o inimigo a reconsiderar. Esse é o objetivo da guerra. Não vamos entrar naquele papinho adolescente. A guerra é um punhado de gente velha mandando gente jovem para morrer. Gente, por favor, sério, né? Vamos sair da infância da discussão. Guerra é política por outros meios, e o objetivo da guerra é sempre político. É sempre levar a razoabilidade ao inimigo. Tornar o inimigo razoável. Então a gente tem que saber quem que é o inimigo. O inimigo não é a Ucrânia. Num certo sentido, bem restrito porque os ucranianos, um povo que historicamente habitou a bacia, e história bem recente, né? Eles só começaram a se distinguir dos russos, o idioma, a cultura, depois que a região foi tomada pelo Império Austro-Húngaro, no século XVIII. Até o século XVIII não havia diferença entre russo, bielorrusso e ucraniano, certo? A Ucrânia é um construto do Império Austro-Húngaro. Tranquilo? É isso. O povo ucraniano, criado nessas condições, há pouco mais de 200 anos, o idioma ucraniano, que começou a se distinguir dos russos há pouco mais de 200 anos, se aplica na região do Médio Dnieper. Tranquilo? Entre os Cárpatos e o Dnieper. Pronto. Aquele é o terreno historicamente habitado pelos ucranianos. O Baixo Dnieper, a estepe pôntica, nunca, jamais foi habitado por esse povo. Então o que estava acontecendo na Ucrânia é que a maioria, o povo ucraniano,
que se desenvolveu no norte e no oeste, estava simplesmente querendo ucranizar à força o povo russo que vive no sul e no leste. Todas as cidades do sul e do leste da Ucrânia, todas as cidades importantes, Nikolaev, Odessa, Kherson, Zaporizhia, Kharkov, Dnepropetrovsk, Mariupol, Donetsk, Lugansk, Sumi, Poltava. Todas essas cidades foram fundadas por russos. Por russos. No mesmo século XVIII que o Império Austro-Húngaro, ao norte e ao oeste, fez surgir o povo ucraniano. Então o que o povo ucraniano estava querendo é ucranizar à força 40% da população nacional, que é russa. Tranquilo? É isso que aconteceu. Vamos ser honestos. O governo russo, evidentemente, não achou que era uma boa ideia. Não gostou. E resolveu agir. Agir quando? Depois de 8 anos de massacre ininterrupto que custou a vida de 14 mil russos étnicos. Instigado pela OTAN, o Estado ucraniano estava levando o caos, a tragédia aos russos que habitavam no sul e no sudeste daquela região, desde que ela foi tomada por russos aos turcos. Então esse é o ponto. Qualquer outra tentativa de fazer parecer diferente é desonesta e mentirosa. Simples assim. E se você está mentindo sendo desonesto, quer dizer que as suas ideias não são boas. Também é simples assim. Bom, isso colocado em perspectiva, o objetivo político dos russos no conflito fica muito claro. Fica muito evidente. Perfeito? É nesse sentido que a Rússia simplesmente não transforma aquilo num amontoado de escombros, como os próprios Estados Unidos fizeram no Iraque, como a própria OTAN fez na Líbia, como os Estados Unidos fizeram no Afeganistão, como proxies dos Estados Unidos fizeram no Iêmen, como os Estados Unidos fizeram no Vietnã. Incrível, né? O tanto que a memória desse povo é seletiva. O papinho de povo soberano é... Gente. Mas enfim, o objetivo da federação é político. E deixou de ser a Ucrânia. A Ucrânia não é mais uma ameaça. O objetivo agora é contra a OTAN. E ela está testando as armas, as novas munições, as novas tecnologias na Ucrânia. Mas a guerra, o deslocamento agora, evidentemente, e cada vez mais, na direção do Oriente Médio. Como assim do Oriente Médio? O objetivo da federação se estendeu. A federação começou modesta. Não, vamos proteger os russos. Isso era o objetivo. Vamos desnazificar a Ucrânia. Vamos desarmar a Ucrânia. Vamos fazer dela um estado neutro. Não deu, porque a Rússia entendeu rapidamente que o problema era a OTAN. O problema sempre foi a OTAN. O problema sempre sendo a OTAN tinha que ser destruída com o menor custo possível de vidas humanas. Certo? Então tinha que ser destruída. Mas qual que era o problema da OTAN? Os Estados Unidos. E qual que é o problema dos Estados Unidos? É o proxy do capitalismo liberal. Então o que tem que ser destruído é o capitalismo liberal. É o Ocidente, a ideia de Ocidente, que tanta dor e destruição trouxe para esse planeta desde que em 1415 os portugueses tomaram a cidade de Ceuta. O problema é o Ocidente, o problema é o capitalismo. É isso que tem que ser destruído. Então é isso que vai ser destruído. Mas não dá para fazer isso na Ucrânia. O local para você fazer isso é outro. Vou dar uma pista desse local. Ele fica entre o Rio Jordão
e o mar Mediterrâneo, entre o Sinai e o Líbano. Esse é o local. Então é para lá que está sendo levada a guerra. Antes, testando tudo na Ucrânia, mas no campo de batalha, onde vai ser decidido o destino da humanidade, que pode finalmente se libertar do Ocidente, é lá. É lá que está sendo preparado. Inclusive, chegando em casa, eu quero falar mais sobre isso. Até lá.